Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Bom, irmão, eu senti no meu coração um dia, quando essa é a minha primeira oportunidade, e quando eu tivesse essa oportunidade, eu ia contar um testemunho, eu vou tentar ser breve, porque é forte. Já vou avisando que nenhum de vocês faça jamais o que eu fiz. Em 2007, eu com 27 anos, eu tive depressão, uma depressão muito forte, e eu tentei suicídio. Tomei 2,5 tubos de chumbo. E eu estava com o meu filho de 9 anos em casa. Mas por que isso, cardiólogo, fazer isso? Porque eu trabalhava e perdi meu emprego. Nesse primeiro mês que eu perdi meu emprego, eu fiquei muito depressiva, porque eu pagava aluguel, pagava a escola do meu filho e só era eu e meu filho. E eu fiquei humilhada, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre foi independente, e eu ficava falando, meu Deus, como é que eu vou pagar a escola do meu filho, pagar meu aluguel? E eu, com vergonha dos meus irmãos, falei, eu não vou pedir dinheiro para o meu irmão pagar o aluguel. E eu me vi desesperada. A solução, na minha cabeça, seria eu desaparecer, né? Tirar minha própria vida. E com isso eu deixei um bilhete para minha mãe, criar o meu filho. Para mim, o melhor momento era aquilo fazer e acabar com tudo. Sendo que Deus me ama tanto, tanto. Eu já sou projeto de Deus desde que eu estava no útero da minha mãe e eu não entendia isso. E o inimigo falou comigo a noite inteira. Foi uma sexta-feira. Eu cheguei da igreja, que eu era da Universal na época, mas era um culto de libertação, não fui liberta coisa nenhuma, e eu passei a noite inteira sem dormir. E o inimigo falando comigo, você vai tirar a sua vida porque ninguém te ama, você já está desempregada, falando um monte de coisa. Eu chegava a ouvir, e eu não tive descendimento de orar, nada disso. Mas Deus me ama tanto que meu irmão Adriano nunca ligava para mim na madrugada, nunca ligava para mim. Eu saí de casa, fechei meu filho na madrugada e fui na época eu morava no Parque União, fui para a Passarela 10, que chama Caracol lá, carro indo e vindo, e eu botei a minha perna para pular. Nisso, eu estava com o celular no bolso, o celular toca. Era meu irmão Adriano me perguntando que Deus usou ele para me ligar, sendo que ele nunca me ligava na madrugada. E ele falou assim, você está onde? Aí eu falei para ele, não estou em casa. Ele falou assim, cadê o Daniel? Eu falei, Daniel está em casa fechado. Aí ele falou assim, vai embora agora para casa. Isso eu não contei para ele o que eu estava fazendo. Aí eu falei, não vou, não sei o que, vai embora para casa agora. Tudo bem, aí eu fui, sendo que eu não consegui, cheguei em casa, abri a porta, não conseguia dormir, e no dia seguinte, era um sábado, tinha feira lá, a minha ex-cunhada, que é a ex-esposa do meu irmão, foi lá na minha casa, e falou assim, você já tomou café? Eu falei, não. E Daniel tomou? Eu falei, não. Eu estava completamente fora de mim, meu filho acordou, não dei café da manhã a ele, ele desceu para brincar na casa do vizinho de baixo, e eu fiquei desnorteada, só querendo tirar minha vida. Minha ex-cunhada chegou lá, aí falou assim, você não vai fazer nenhuma besteira, né? E eu falei, claro que não, sendo que eu já estava tudo planejado. Quando ela foi embora, ela falou assim, vou fazer o almoço, você vai almoçar na minha casa. Eu falei, tá bom. Sendo que assim que ela foi embora, eu fui na feira, comprei 2 tubos de chumbinho, e eu tinha o resto, que no meu quintal estava dando rato, então eu tinha usado, e tinha um frasco em casa, meio. Então eu mexi lá e bebi. Na hora que eu bebi, o inimigo saiu de mim e falou, você agora vai morrer, né? Só que ele disse, antes de eu beber, eu bebi, na hora que eu bebi, saiu aquilo de mim, eu caí de joelho. A única palavra que eu falei, Senhor, eu não quero morrer. E corri, chamei meu filho e
Falei, filho, mamãe vai morrer. Aí ele, mãe, o que você fez? Aí eu falei para ele. Aí ele saiu desesperado para a casa de baixo e chamou alguém para me socorrer. Veio a minha vizinha, o esposo dela, e ela falou, Eliane, o que é que você fez? Eu só mostrei para ela. Aí ela só balançou a cabeça e falou, não tem vida mais. Com isso eu já parei de falar, porque age muito rápido. E o esposo dela me pegou no colo e desceu no meio da feira. E foi tão Deus na minha vida que no meio da feira não ia ter carro, não tinha nada, só que os garotos de lá, né? E sabendo que tem alguém passando mal, eles pedem para qualquer pessoa pegar o carro e levar, foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei no hospital de Bom Sucesso, não tinha vaga para o CTI, gente, não tinha vaga. Aí os enfermeiros médicos vieram e a menina falou, o que foi? É droga, né? Ela está drogada, porque eu já estava babando, com ronco. E a menina falou, não é droga, ela não é usuária de nada. Ela tomou um remédio, ela não queria falar com medo deles me deixarem morrer. Ela tomou um remédio e a gente não sabe qual foi. O médico deu um sacode na fala, senão a gente não vai tentar salvar ela, porque a gente não sabe o que é. Aí ela falou, ela tomou veneno. Aí tentaram me salvar lá, fazendo tudo, e daí eu já entrei em coma. Meu irmão Adriano ficou sabendo que ligaram para o hospital, a menina ligou para ele foi para lá para o hospital correndo, as minhas irmãs todas. Com isso, não podia falar para minha mãe, porque minha mãe sofria do coração, tinha problema de pressão. E eu fiquei dependendo do CTI, irmãos, para sobreviver. Mas Deus, quando tem obra na vida, o inimigo não pode ser salvo, ele não tem o poder disso, ele tenta, mas ele não tem. Aí o médico olhou para o meu irmão e falou assim, olha, para ela sobreviver, se sobreviver, ela vai ficar em cadeira de roda, não vai mais comer e precisando de um CTI, mas está lotado. Eu vou dar uns 20 minutos para desocupar um CTI para a gente ver se ela sobrevive. Mas já dizendo que ela sobreviver não vai ter vida. Para vocês, mandando a real, seria até melhor que Deus levasse. Meu irmão falou assim, eu não aceito essa palavra. E eu vou ter a minha irmã de volta do jeito que ela era. E eles zombaram. Falou, olha, vocês têm religião? Se vocês tiverem, pode correr atrás aí com oração, seja lá o que for, porque ela não vai ter mais vida saudável. Se ela sobreviver, não vai ter vida saudável. No meu leite falou assim, não toque envenenamento, porque estava tão grave. Se alguém tocasse, as pessoas também passariam mal. Porque eu botava pedaços do meu fígado, do meu pulmão, saía tudo pelo nariz. Daí eu fiquei 3 dias em coma, né? E quando eu acordei, os médicos não acreditaram que eu ia sobreviver, né? Mas Deus preparou para eu ir para o CTI dentro de 20 minutos. Deus preparou uma senhora e levou para a Glória para poder eu ter a vaga dela. Então, quando teve o óbito dessa senhorinha, que já estava nos últimos dias dela, e eu fui para esse leito. E daí Deus preparou alguém tão especial para cuidar de mim. Ela era uma enfermeira e era ombreira da igreja. E ela falava no meu ouvido, eu conseguia ouvir ela falando, por que você fez isso? Mas você não vai morrer. Porque eu vou orar a Deus todos os dias até você acordar. O meu cérebro não apagou. Eu ouvia tudo, eu presenciei tudo. Eu tive pós-morte, não sei se chama pós-morte, mas é quando o espírito sai. Eu via, eu andava pelos corredores, né? Praticamente, realmente, eu tive morte. E os médicos davam ali uns 3 a 4 dias para eu voltar. Se eu não voltasse, eles tinham que desligar o aparelho. E falar com meu irmão não aceitou, e muita oração, eu acordei 3 dias. Os médicos ficaram bobos, porque falou que não tinha como eu acordar em 3 dias. Aí quando eu acordei, eu estava entubada, eu entendi que eu estava no hospital, aí a menina, a Lene, não me lembro o nome dela, falou assim, filha, você sabe onde você está? Eu balancei a cabeça.
que sim, falou, você lembra o que você fez? Aí eu disse que sim, ela falou, glória a Deus. Ela voltou do jeito que ela cometeu o que ela cometeu, mas Deus não vai deixar ela no leito sofrendo. E quando os médicos veio me examinar, toda hora era máquina para tirar exame, porque eu tirava muito sangue, era com um pedaço de pulmão, gente, de fígado. Ele tirava o raio-x e mostrava assim, tudo perfurado. E os médicos falaram assim, olha, sua irmã acordou, mas ela vai depender de sonda para comer, de oxigênio para respirar. Meu irmão falou assim, não, eu creio no Deus vivo. E ela vai voltar para casa andando. Aleluia! Daí, por 3 dias, eu acordei com CTI, fui para um leito normal. E os médicos não acreditavam, porque falou assim, com um vidro, alguém morre. E eu já vi muitas pessoas falar que morreu porque bebeu um vidro de chumbo. Eu bebi 2,5. Aí ele falou assim, não dá para acreditar, porque mesmo que seja na feira, mas 2,5 daria um verdadeiro. Se gerir um verdadeiro, mas eu estou aqui. Resumindo para terminar, senão fica muito longo. Saí do hospital com o fígado perfurado para tomar um monte de medicação e fazer tratamento, né, com psicólogo, porque eu ainda estava pirada da cabeça. E aí eu falei assim, não, eu saí andando do hospital e decidi por conta própria. Fui na igreja e falei, pastor, se Deus me tirou do leito, que para os médicos eu não teria vida, eu tinha que sair de cadeira de roda, com oxigênio, por que eu vou ter que ficar tomando remédio para sarar meu fígado? Deus cura por inteiro, larguei os remédios de mão, aí tinha uma consulta marcada com 15 dias, fui tirar o exame, não tinha nada. Os médicos eles ficaram como, né? Mas aí esse foi meu testemunho, é um testemunho que eu peço que todos nós é sujeito de ter depressão, gente, mas nunca pense em tirar sua vida. Aleluia. Porque a nossa vida, quem tem o direito de tirar é Deus. O inimigo tenta, mas a gente não pode dar ouvido, né? Não pode dar ouvido, porque a nossa vida, só quem pode tirar é Deus, tá? Eu agradeço a minha